O milagre nos olhos de Leonardo. Leonardo tinha apenas 7 anos quando os médicos disseram que ele poderia perder a visão. A conjuntivite crônica que o atormentava desde os 4 anos havia se agravado, e os remédios já não faziam efeito. Seus olhos ficavam vermelhos, inchados e cheios de secreção o tempo todo. A dor era tão intensa que o menino chorava ao acordar, e a luz do sol o fazia cobrir o rosto com as mãos. Os oftalmologistas tentaram pomadas, colírios, até antibióticos mais fortes, mas nada adiantava. A mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, já havia gasto todas as economias em consultas e exames. O desespero tomava conta dela quando, certa tarde, enquanto arrumava a casa de uma família, ouviu a patroa falar sobre a congregação cristã no Brasil. Lá tem gente que é curada, Maria. Eles oram com muita fé, disse a senhora, enquanto folheava uma revista evangélica. Dona Maria não era de frequentar igrejas, mas naquela noite, enquanto Leonardo se contorcia de dor no colchão surrado do quartinho dos fundos, ela se ajoelhou ao lado da cama e prometeu a Deus que, se ele mostrasse um caminho, ela o seguiria. No domingo seguinte, com Leonardo de mãos dadas, ela entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. Não havia instrumentos, nem palcos, nem holofotes. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia o culto com uma Bíblia nas mãos. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota saísse do coração. Leonardo, mesmo com os olhos quase fechados pela inflamação, sentiu algo diferente naquele lugar. Não era o cheiro de incenso, nem gritos, nem emocionantes discursos. Era uma paz que ele não conseguia explicar. Mãe, aqui dói menos, sussurrou, apertando a mão de Dona Maria. Ela chorou em silêncio. Depois do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com apertos de mão e sorrisos sinceros, uma irmã de rosto bondoso se aproximou. Você é nova aqui, não é? Vi seu menino. Posso orar por ele? Dona Maria assentiu, e a irmã, cujo nome era Irmã Clara, colocou as mãos sobre a cabeça de Leonardo e começou a orar em voz baixa, mas com uma convicção que fez o coração de Maria acelerar. Senhor, tu és o médico dos médicos. Toca nestes olhinhos, em nome de Jesus. Naquela noite, Leonardo dormiu sem se queixar pela primeira vez em semanas. Nos dias seguintes, Dona Maria passou a levar Leonardo aos cultos sempre que podia. Os irmãos o recebiam com carinho, alguns até traziam balas ou figurinhas para ele, sabendo que a doença o impedia de brincar como as outras crianças. O ancião, ao saber da situação, chamou a mãe em particular depois de um culto. Irmã Maria, Deus não desampara os seus. Traga seu filho na próxima reunião de oração. Vamos clamar juntos. Na quarta-feira seguinte, a sala estava cheia. Homens de um lado, mulheres de outro, todos de joelhos, em silêncio reverente. Quando chegou a vez das petições, o ancião pediu que Leonardo ficasse de pé no meio da sala. O menino, envergonhado, baixou a cabeça, mas sentia as mãos dos irmãos sobre seus ombros, ouvia as vozes unidas em súplica. Pai Celestial, olha para este pequenino. Tu que abristes os olhos do cego Bartimeu, abre os olhos de Leonardo. Não pelo que nós merecemos, mas pela tua misericórdia. Leonardo sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma luz suave tocasse suas pálpebras. Quando abriu os olhos, a dor havia sumido. Ele piscou, assustado, e olhou ao redor. As paredes brancas da sala, os rostos sorridentes dos irmãos, tudo estava nítido, sem aquela névoa vermelha que o atormentava há tanto tempo. Mãe! Gritou, abraçando-a, eu enxergo. Não dói mais. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. Os irmãos louvaram a Deus em voz alta, e o ancião, com lágrimas nos olhos, agradeceu ao Senhor pelo milagre. Nos meses seguintes, Leonardo nunca mais teve uma crise. Os médicos, surpresos, disseram que era uma remissão espontânea, mas Dona Maria e todos na CCB sabiam a verdade, havia sido a mão de Deus. Um ano depois, Leonardo estava de pé na frente da igreja, dando seu testemunho. Vestido com uma camisa branca engomada e uma gravata simples, ele falou com voz firme, apesar da timidez. Eu quase fiquei cego, mas Jesus me curou. Não foi remédio, não foi médico. Foi a oração dos irmãos.
Agora eu sei que Deus ouve quando a gente pede com fé. Depois daquele dia, Leonardo e Dona Maria foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de significado. A água fria da pia batismal lavou não só seus corpos, mas também as dúvidas que ainda restavam. Eles passaram a participar da Santa Ceia todo primeiro domingo do mês, lembrando do sacrifício de Cristo e da fidelidade dele para com eles. Anos se passaram, e Leonardo cresceu na igreja. Tornou-se um jovem dedicado, ajudando a limpar a sala de cultos, distribuindo hinos, visitando os doentes com os irmãos mais velhos. Sempre que alguém perguntava sobre sua cura, ele respondia com humildade: Não fui eu que me curei. Foi Deus, através da fé da minha mãe e das orações dos irmãos. A CCB não tem segredos, não tem fórmulas. Tem só Jesus, e ele é suficiente. A lição que Leonardo aprendeu e que agora compartilhava com todos era simples, mas profunda: Deus não olha para nossa força, mas para nossa fé. E quando nós, com humildade, nos ajoelhamos diante dele, ele age de maneiras que nem a medicina pode explicar. Até hoje, quando Leonardo canta os hinos na CCB, com sua voz firme entre as demais, ele fecha os olhos por um momento, não de dor, mas de gratidão. Porque aqueles olhinhos que quase se apagaram agora veem, não só o mundo, mas a mão de Deus trabalhando em cada detalhe da vida. A notícia da cura de Leonardo se espalhou pela cidade como um vento suave, mas poderoso. Não demorou para que pessoas de outras congregações e até mesmo de fora da igreja começam a procurar a CCB, não por curiosidade, mas por esperança. Muitas delas chegavam com dores no corpo, outras com o coração partido, algumas até desenganadas pelos médicos. E Leonardo, sempre com aquele sorriso tranquilo, as recebia na porta, não como um herói, mas como um irmão que já tinha experimentado o mesmo desespero e agora conhecia a saída. Um dia, uma senhora chamada Maria Aparecida chegou arrastando os pés, apoiada em uma bengala. Seus joelhos, destruídos pela artrite, não a deixavam nem sequer ajoelhar para orar. Ela tinha ouvido falar do jovem que recuperara a visão e, mesmo sem conhecer ninguém ali, entrou com lágrimas nos olhos. Leonardo a viu e, sem hesitar, se aproximou. Minha irmã, o Senhor não olha para as nossas pernas, mas para o nosso coração, disse ele, oferecendo o braço para ajudá-la a sentar. Eu também já estive onde a senhora está. Mas Deus não desiste da gente. Maria Aparecida balançou a cabeça, envergonhada. Já fiz até cirurgia, filho. Os médicos disseram que não tem jeito. Só me resta aguentar a dor até o fim. Leonardo sorriu e apontou para os bancos da igreja. Então vamos sentar aqui e contar para Jesus. Ele gosta quando a gente fala com ele sem enfeites, do jeito que a gente é. E foi o que fizeram. Enquanto os irmãos cantavam o hino A Deus é Fiel, Leonardo orou com ela, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé simples que sua mãe tinha tido anos antes. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, Maria Aparecida, mesmo com dor, se levantou apoiada em Leonardo. E ali, entre lágrimas e súplicas, ela sentiu algo que não sentia há anos, um calor nos joelhos, como se mãos invisíveis os envolvessem. No domingo seguinte, ela voltou. Mas dessa vez, não precisou da bengala. Caminhou sozinha até o altar, chorando não de dor, mas de espanto. Os irmãos louvaram a Deus, e Leonardo, mais uma vez, não tomou o milagre para si. Não fui eu, foi o Senhor, repetia, como um refrão que nunca cansava. A CCB não tem poder, só tem Jesus. E quando a gente confia nele, as coisas que pareciam impossíveis começam a acontecer. Os anos passaram, e Leonardo se tornou um dos obreiros mais queridos da congregação. Não por causa dos milagres, embora muitos tivessem acontecido, mas porque ele vivia o que pregava, uma fé sem ostentação, um amor sem interesse, uma esperança que não desistia de ninguém. Sua mãe, Dona Rosa, agora uma senhora de cabelos brancos, ainda ia à igreja todo domingo, sentava na primeira fileira e, enquanto cantava, olhava para o filho com os olhos brilhando. Não de orgulho, mas de gratidão. Porque ela sabia, aquele menino que quase ficou cego não só enxergava, como agora ajudava outros a verem a luz de Deus. E a CCB, com sua simplicidade e sua fé inabalável, continuava sendo um lugar onde o impossível se tornava real, não por causa de homens, mas por causa de um que nunca falha. E assim, entre hinos, orações e testemunhos, a história de Leonardo se tornou mais uma prova de que, quando a gente entrega o que não tem jeito para Deus, ele faz o que nenhum homem poderia fazer.
Porque na casa do Senhor, não há limites para quem crê. A vida de Leonardo não parou por aí. Com o tempo, ele começou a sentir um chamado ainda mais forte no coração. Não bastava só testemunhar o que Deus tinha feito por ele, ele queria servir de verdade. E foi então que, numa noite de oração, depois de um culto cheio do Espírito Santo, o pastor o chamou pelo nome e disse: "Meu filho, Deus tem uma obra para você." No começo, Leonardo ficou assustado. Ele, que tinha sido um menino frágil, quase cego, agora sendo chamado para algo maior. Mas a voz do pastor era firme, e o coração dele ardia. Começou como auxiliar nos cultos de doutrina, ajudando a organizar as cadeiras, distribuindo os inários. Parecia pouco, mas para ele era um privilégio. Cada detalhe na casa do Senhor era sagrado. Até que um dia, durante uma campanha de evangelização no interior, algo inesperado aconteceu. O grupo da CCB tinha ido a uma cidade pequena, onde muitas pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus. Leonardo estava ali, segurando a caixa de som, quando um homem se aproximou. Era um senhor de rosto marcado pelo tempo, com uma bengala e os olhos turvos, quase cego, como Leonardo um dia foi. "Moço, você acha que Deus ainda faz milagre?" perguntou o homem, com a voz trêmula. Leonardo sentiu algo estremecer dentro dele. Não eram palavras suas que aquele homem precisava ouvir. Era a mesma fé que o tinha curado anos atrás. Então, sem hesitar, ele colocou a mão no ombro do Senhor e disse: "Venha comigo. Hoje você vai ver." Levou-o até a frente, onde o pastor estava orando pelos enfermos. O culto já estava quente, os irmãos cantavam com força, e o Espírito Santo se movia. Quando o pastor impôs as mãos sobre o homem e começou a orar, Leonardo fechou os olhos e lembrou da sua própria cura. E então, como um sopro de Deus, o Senhor abriu os olhos, jogou a bengala no chão e gritou: "Eu enxergo! Eu enxergo!" A igreja inteira explodiu em glórias. O homem chorava, abraçado ao pastor, enquanto os irmãos se alegravam ao redor. E Leonardo? Ele estava ali, de joelhos, agradecendo. Porque Deus não só tinha mudado a vida daquele homem, ele estava confirmando que o chamado de Leonardo era real. Os anos passaram, e o jovem que um dia quase perdeu a visão se tornou um obreiro dedicado. Agora era ele quem impunha as mãos nos enfermos, quem levava a palavra de esperança aos corações quebrantados. E toda vez que via um milagre acontecer, um paralítico que andava, um viciado libertado, uma família restaurada, ele se lembrava da promessa que tinha ouvido ainda criança: "Confie em mim, e verás a minha glória." Dona Rosa, sua mãe, agora já idosa, ainda ia à igreja todo domingo. Mas agora não era só ela quem olhava para Leonardo com os olhos brilhando. Eram muitos. Eram os que tinham sido tocados por Deus através daquele servo que, um dia, não tinha esperança nenhuma. Porque a CCB não é um lugar de homens perfeitos. É um lugar de homens e mulheres que, como Leonardo, descobriram que, quando a gente se entrega nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E assim, entre hinos, orações e vidas transformadas, a história continua, porque onde há fé, o impossível é só mais uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder. Era uma tarde de sábado, e o sol caía suave sobre a pequena cidade do interior. Leonardo, agora um obreiro dedicado na CCB, estava no pátio da igreja ajudando a organizar as cadeiras para o culto da noite. Enquanto arrumava os últimos bancos, sentiu um toque no ombro. Era o irmão Paulo, um dos presbíteros, com um sorriso que sempre trazia paz. "Leonardo, tem um jovem aqui que pediu para falar com você. Diz que é urgente." Leonardo não esperava por aquilo. Quando se virou, viu um rapaz magro, de olhos fundos e mãos trêmulas, encostado no muro da igreja. Era Davi, um antigo conhecido dos tempos de rua, quando ambos se perdiam nas trevas do vício. O coração de Leonardo apertou. Sabia muito bem o que aqueles olhos pediam: ajuda. "O que foi, irmão?" perguntou, aproximando-se com calma. Davi engoliu em seco, como se as palavras pesassem. "Tô sem saída, Léo. Minha mãe me botou pra fora de casa, minha namorada tá grávida e eu não tenho nem onde dormir. E o pior, sua voz quebrou, eu tô usando de novo. Não aguento mais." Leonardo não precisou de mais explicações. Ele mesmo já tinha estado naquele abismo.
Sabia que, naquele momento, Davi não precisava de sermões, mas de um abraço. E foi o que fez. Apertou o rapaz contra o peito e sentiu os ombros dele tremerem. Você veio no lugar certo, disse, com a voz firme, mas cheia de compaixão. Deus não te abandonou, não. Ele só está esperando você dar um passo para ele. Davi levantou o rosto, molhado de lágrimas. Mas e agora? O que eu faço? Leonardo sorriu. Agora a gente vai orar. E depois, você vai conhecer um Deus que faz milagres. Dentro do templo, enquanto os irmãos se preparavam para o culto, Leonardo levou Davi até os fundos, onde ficava a sala de oração. Ali, entre as paredes que já tinham ouvido tantos clamores, os dois se ajoelharam. Leonardo orou com a mesma fé que um dia o tinha tirado das drogas, da violência, da desesperança. E Davi, pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente, uma paz que não vinha de nenhuma droga, mas de um Deus que ouvia. Naquela noite, durante o culto, quando o pastor fez o apelo, Davi foi o primeiro a levantar a mão. Não tinha mais forças para lutar sozinho, mas tinha encontrado aquele que poderia lutar por ele. E quando os irmãos o cercaram em oração, algo mudou. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma certeza no coração, ele não estava mais sozinho. Nos dias que seguiram, a CCB se tornou o refúgio de Davi. Os irmãos o acolheram, deram-lhe comida, roupas e, mais importante, amor. A namorada dele, Maria, também começou a frequentar os cultos, e juntos, eles ouviram a palavra que falava de perdão, de restauração, de um Deus que não desiste de ninguém. Uma semana depois, Davi estava no mesmo pátio onde tinha chegado desesperado, mas agora com um sorriso no rosto. Leonardo o encontrou lá, olhando para o céu como se visse algo novo. Eu não sinto mais vontade de usar, confessou Davi, surpreso com suas próprias palavras. É como se alguma coisa dentro de mim tivesse morrido, e outra coisa tivesse nascido. Leonardo sorriu, lembrando-se de quando havia sentido a mesma coisa. Isso é Deus, irmão. Ele está te transformando. E assim, mais uma vida era resgatada. Mais um milagre era escrito na história da CCB. Porque ali, entre pessoas simples, mas cheias de fé, Deus continuava provando que não há vida tão quebrada que Ele não possa restaurar, não há pecado tão grande que sua graça não possa cobrir. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Leonardo agradeceu a Deus não só pela sua própria vitória, mas pela oportunidade de estender a mão a outro que, como ele, precisava de uma segunda chance. Porque na CCB, ninguém é um caso perdido. Todos são filhos amados de um pai que nunca desiste. Naquela mesma semana, enquanto Leonardo e Rodrigo se preparavam para o culto de quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Rodrigo, que ainda estava se adaptando à nova vida, recebeu uma ligação que o deixou pálido. Do outro lado da linha, uma voz trêmula anunciava que sua mãe, que ele não via há anos por causa das drogas, havia sofrido um derrame e estava no hospital. O médico dizia que as chances eram pequenas. Rodrigo desligou o telefone com as mãos tremendo. Irmão, eu não sei o que fazer, sua voz quebrou. Eu nem tenho dinheiro para passagem, e se eu chegar lá e ela nem me reconhecer? Leonardo colocou a mão no ombro dele com firmeza. Vamos orar primeiro. Depois a gente vê o resto. Os dois se ajoelharam ali mesmo, no meio da sala da igreja, e clamaram a Deus com lágrimas. Não eram palavras bonitas, eram gritos de um coração que não sabia mais como pedir, mas confia que o Pai ouve até o silêncio. Quando terminaram, Leonardo olhou nos olhos de Rodrigo. A CCB não é só um lugar de culto, irmão. É família. Vamos falar com o pastor, e você vai ver, Deus já providenciou. E assim foi. Ainda naquela tarde, o pastor reuniu alguns irmãos, e em menos de uma hora, Rodrigo tinha a passagem comprada, uma ajuda de custo e até um irmão que se ofereceu para ir com ele. Não é bom ninguém passar por isso sozinho, disse o irmão Marcos, que já havia perdido a própria mãe e sabia o peso daquela dor. No hospital, a cena foi de partir o coração. A mãe de Rodrigo, uma mulher frágil de cabelos brancos, estava conectada a aparelhos, os olhos semicerrados. Quando ele se aproximou e segurou sua mão, ela abriu os olhos devagar, como se estivesse saindo de um sono profundo. Filho, sussurrou, com voz tão baixa que quase se perdeu no zumbido das máquinas. Eu sonhei com você ontem. Sonhei que você estava limpo, bonito, como quando era criança.
Rodrigo não conseguiu segurar as lágrimas. Não foi sonho, mãe. Eu tô aqui. E Deus me trouxe de volta para você. Os médicos não tinham explicação. Nos dias seguintes, a melhora foi tão surpreendente que até a equipe médica comentava: isso não é normal. Parece um milagre. E era. Porque enquanto Rodrigo contava para a mãe como Deus o havia libertado das drogas na CCB, ela, que sempre havia sido católica mas nunca tivera uma fé viva, começou a chorar. Eu também quero esse Deus na minha vida, disse, apertando a mão do filho. Se ele te salvou, pode me salvar também. Quando Rodrigo voltou para a igreja uma semana depois, não veio sozinho. Ao seu lado, apoiada em seu braço, estava sua mãe, ainda frágil, mas com os olhos brilhando de uma esperança que não existia antes. Naquele domingo, os dois subiram ao altar juntos. Rodrigo para agradecer pela segunda chance. Sua mãe para entregar a vida a Cristo pela primeira vez. E quando o coral entoou "A Deus é fiel, Deus é amor, em Cristo há perdão", não havia um olho seco na congregação. Porque ali, mais uma vez, todos viam com seus próprios olhos, a CCB não era só um lugar de cultos. Era um lugar onde Deus escrevia histórias de restauração. Onde famílias quebradas eram reunidas, onde o impossível se tornava possível, e onde, a cada vida transformada, o nome do Senhor era glorificado. Leonardo, observando tudo daquele canto, sorriu. Lembrou-se de quando chegara ali, anos antes, arrastado pela própria culpa, sem esperança. Agora, via o ciclo se repetindo, um homem quebrado se tornava instrumento de Deus para levantar outro. E assim, como uma corrente de bênçãos, a graça fluía. Porque na CCB, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles acontecem nos corredores, nos abraços apertados depois do culto, nas lágrimas derramadas no altar, nas mãos estendidas para quem caiu. E o mais lindo é saber que, enquanto houver um coração disposto a crer, Deus continuará agindo. Porque Ele não muda. E sua igreja, mesmo feita de pessoas imperfeitas, segue sendo o lugar onde Ele escolhe revelar seu poder. O milagre completo. Naquela noite, enquanto o culto se encerrava, o homem que chegará arrastado pela dor, aquele mesmo que Leonardo reconhecera em si anos atrás, ergueu as mãos trêmulas. Não eram mais mãos de um viciado, mas de um filho. O pastor orou sobre ele, e algo invisível, mas palpável, encheu o ar, a paz que excede todo entendimento. Quando abriu os olhos, seus lábios murmuraram: "Estou livre." E não era apenas das drogas, mas da condenação que o aprisionava há décadas. Leonardo se aproximou, colocou a mão em seu ombro e sussurrou: "Agora começa a melhor parte." O recém-liberto sorriu através das lágrimas, como quem finalmente entende que a história não terminou no fracasso, mas na graça. Reflexão final. Deus não precisa de heróis, Ele usa vasos quebrados para derramar sua glória. Aquele homem não era um caso perdido, era uma promessa em processo. E a igreja? Era o hospital onde feridos encontram um médico, onde os caídos descobrem que a queda não é o fim, mas o convite para serem levantados por mãos mais fortes que as suas. Lição de vida. Milagres não são eventos isolados, são sementes plantadas na terra fértil da obediência e da fé. Quando um coração se rende, Deus escreve recomeços. E a maior prova de seu poder não está no espetáculo, mas na vida que, contra todas as probabilidades, floresce onde só havia cinzas. Porque no fim, a história nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. E enquanto houver alguém disposto a dizer "Eis-me aqui", Deus continuará transformando finais em novos começos.